Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Carla. O som tá bom? A música tá muito alta? O som tá bom aí, gente? Tá bom. Obrigada, Carla. Obrigado, Fábio. Vamos fazer a nossa prece então para a gente dar início. Já são 9h03, né? Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar à espiritualidade. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, a toda a equipe espiritual da Casa de Maria Frank, que estão sempre conosco nos momentos felizes e não tão felizes. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta manhã, refletindo, estudando, em busca de sermos pessoas melhores. Esteja conosco, nos intua, nos fortaleça, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim possa ser. Bom dia, Lucimar. Então, hoje nós vamos conversar sobre a seguinte temática: a humanidade não encontra-se sozinha na estreita senda de provas salutares em que se confinam. Dia, Marietza. Bem, a humanidade não encontra-se sozinha na estreita senda de provas salutares em que se confinam. Nós vamos, então, fazer uma caminhada, né, até nós começarmos a desenrolar, né, essa temática. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 1, né, quando Kardec pergunta à espiritualidade: que é Deus? E os espíritos respondem que Deus, né, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Ou seja, Deus é o criador de todas as coisas e criaturas do universo. E ele criou a todos nós, né, simples e ignorantes. Todos de forma idêntica, né? E que nós deveremos nos instruir a partir das nossas lutas diárias, a partir das tribulações da vida corporal, a partir dos embates e das dificuldades que nós encontramos no nosso caminhar, né, durante nossas existências.
E Deus, que é justo, que é bom, ele não poderia fazer uns felizes e outros infelizes, né? E através, né, das fadigas, é através do trabalho, é através das dificuldades, é que nós vamos conseguir o mérito, né, de sermos pessoas, né, mais felizes ou, ao contrário do senso, menos felizes. Então, como Deus, por ser soberanamente bom e soberanamente justo, ele não podia fazer concessões. Ele não poderia criar uns felizes, né, uns sem problemas, que vive sorrindo, que vive saudável, e outros que vivem completamente, né, infelizes, doentes, com dificuldades, né? Então, todos nós partimos do mesmo ponto, né, idênticos. E no decorrer das nossas caminhadas, de acordo com as nossas escolhas, né, a gente vai agregando ao nosso ser, ao nosso espírito, que é imortal, né, consequências, né, que iremos colher ao longo da nossa caminhada. E no princípio, nós não tínhamos, né, conhecimento, quando nós fomos criados, do bem, né, nem do mal. Mas Deus imprimiu na nossa consciência uma lei, né, a lei de Deus, que tem como objetivo nortear a nossa conduta no decorrer da nossa vida. Então, quando nós formos, tudo que nós agirmos, né, no bem, nós estaremos agindo conforme a lei de Deus. E quando nós estivermos, né, fazendo escolhas que são contrárias ao bem, nós estaremos, né, contrário à lei de Deus. E tudo isso, seguindo a lei de Deus, né, essa lei impressa na nossa consciência, nós temos como objetivo alcançar, né, um objetivo muito maior, qual seja, de chegarmos à perfeição. Que esse é o objetivo da encarnação do Espírito, né, chegar à perfeição. E o meio para se chegar à perfeição será mediante aos nossos trabalhos, mediante os nossos esforços, né? Mediante ao bom uso do nosso livre-arbítrio, né? Sabermos fazer escolhas, né? E respeitando, obviamente, a lei de Deus, né? Ou seja, seguindo o caminho do bem. Entretanto, como crianças, né, inexperientes, nas primeiras fases da vida, temos equívocos, né? Erramos, né? Então, quando nós fomos criados, né, e recebemos essas normas para seguir, logo em seguida nós fomos colocados no mundo. Então nós sabemos que existem várias categorias, né, de mundos. A classificação seria, primeiro, os mundos primitivos, né, onde o indivíduo não tem faltas a reparar, porque ele está acabando de sair das mãos do Criador, né? Esse mundo seria destinado às primeiras encarnações. Depois nós temos o mundo de provas e expiações, que é o mundo no qual nós estamos, né, ainda hoje. Depois nós temos o mundo de regeneração, né, que é um mundo que se destina às almas que ainda têm. Eu falei que o mundo de provas e expiações é onde domina o mal, né? Eu acho que eu nem falei porque é o mundo que a gente está, a gente sabe, né? A predominância do mal ainda tão presente entre nós. Nós temos os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando na fadiga das lutas. Depois nós temos os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, né? Tão desejado por todos nós, né? Esses mundos ditosos. E depois os mundos celestes, ou seja, divinos, né? A habitação dos espíritos já depurados,
onde reina exclusivamente o bem. Tudo bem. Então, nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. Ou seja, na Terra. Ou seja, numa escola, né? Que tem por objetivo nos reeducar, né? Quando nós encarnamos ainda na Terra, nós temos objetivos de estarmos nos reeducando. Então, quando nós somos matriculados nessa escola, para que possamos nos reeducar, né? Na escola Terra, no mundo de expiação e provas, que nós sabemos que nós temos como objetivo chegar à perfeição, que esse é o grande objetivo da encarnação, né? Imaginemos que nós temos uma estrada a percorrer, cujo objetivo, né, a linha de chegada é a perfeição, e nessa estrada nós temos vários obstáculos, inúmeros obstáculos, né? Imagina aquela prova de atletismo, né, que a gente tem que ir um monte de obstáculos para passar, para pular, né, até alcançar a linha de chegada. Então são as lutas, são as dificuldades, são as tribulações, né? Infinidade de coisas que a gente conhece no nosso dia a dia, né? Que nós estamos propensos a todo momento. Então nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, né? Viemos ao mundo para nos reeducar, para nos instruir a partir dessas dificuldades, dessas lutas, com o objetivo de chegar lá na linha de chegada, né? Chegar a alcançar a perfeição. Mas imaginemos, né? Já que a escola, que a Terra é uma escola, imaginemos, né, que como nós seremos capazes de alcançar essa perfeição, que sabemos que ainda somos tão espíritos tão infantis, tão no início do processo evolutivo, né, se nós não tivermos um mediador, né, um professor, né, se nós estamos na escola, nós precisamos de alguém para nos auxiliar nesse processo de aprendizagem. Nós precisamos de um tutor, né? De um mediador, de um professor, alguém que possa estar nos instruindo, nos auxiliando, né? Apontando caminhos para que a gente possa fazer essa caminhada, para que a gente possa se educar e se reeducar da melhor forma possível, né? Então Deus, como é soberanamente bom e justo, jamais nos matricularia, né, nessa escola terrena sem que pudesse nos proporcionar essa figura tão importante para nos auxiliar nesse processo, né, de aprendizagem. E essa figura, né, esse professor, esse mediador, né, que vai nos auxiliar no nosso processo, né, de aprendizagem é o nosso anjo guardião. Então nós vamos conversar hoje sobre o nosso anjo guardião, para a gente ter cada vez mais a convicção de que nós não estamos sós, né, nas provas nas quais nós estamos, nas situações nas quais nós estamos passando, né, nós estamos mergulhados. Então a gente não poderia esperar uma atitude diferente de Deus, que é soberanamente bom e justo. Ele simplesmente não iria nos colocar, né, entregues à própria sorte, para que pudéssemos passar por todos esses obstáculos sozinhos, porque provavelmente nós sucumbiríamos, nós não teríamos condições, né, não aproveitaríamos o máximo dessa oportunidade de aprendizado, né? Então nos foi dado esse anjo guardião para que ele pudesse nos auxiliar, né, para que ele pudesse nos instruir no objetivo, né, de fazer com que cada um de nós possamos progredir, né? E é justamente numa condição de auxílio mesmo, e jamais de sujeição, né? Porque o anjo guardião, assim como Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas, né? Mas que são esses anjos, né? Eles são seres especiais, criados por Deus, né, para nos orientar, para estar conosco? Essa pergunta a gente já respondeu anteriormente, quando a gente falou que Deus criou todos nós de forma idêntica, não fez concessões, né? Criou todos nós simples e ignorantes, né? Então, uns
já evoluíram mais, já caminharam mais, né? Fizeram boas escolhas, né? Estão há mais tempo nessa caminhada e já alcançaram um nível espiritual, um nível moral em que tem condições já de estar auxiliando outros seres da criação. Então, os anjos, eles não são seres especiais, né? Então, a gente vê lá no livro dos médiuns, na primeira parte, no capítulo 1, no item 2, que diz o seguinte: os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todos podem atingir, tendo boa vontade, que os anjos são mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessa missão gloriosa, e lhes tereis dado a felicidade um fim mais útil e mais atraente do que fazendo-a consistir numa contemplação perpétua que não passaria de perpétua inutilidade. Então, quando a gente fala em anjo, a gente pode até ficar pensando, né, daquela imagem que vem à nossa cabeça, né, de um anjinho deitado numa nuvem, tocando harpa, né? Então, seria uma contemplação inútil, né? Perpétua de inutilidade, ficar sem ter uma missão, sem ter um objetivo a alcançar. Então, esses seres que já alcançaram um certo grau, né, de elevação espiritual, têm como objetivo auxiliar outros que ainda estão no início do processo, né? Então, se o professor, muito a grosso modo a gente comparando, né, se o professor é aquele que já alcançou um nível de instrução, de conteúdo sistematizado, né, ao longo da história, então ele tem condição de estar o quê? Auxiliando outros que estão no processo, no início do processo de aprendizagem, né? Então, fazendo só essa comparação, né, para ficar mais palpável para a gente essa informação. Então, Deus não faz predileções entre os seus filhos, né, entre as suas criaturas. E os anjos, como filhos de Deus, né, assim como todos nós, são aqueles que alcançaram esse grau evolutivo e hoje se encontram, né, auxiliando, não medindo esforços, né, no trabalho de auxílio de todos nós, né, desses que estão no início do processo de amadurecimento espiritual e de crescimento espiritual, né, auxiliando para que a gente possa também evoluir e um dia, quem sabe, chegarmos à condição de anjo de alguém, de anjo guardião de alguém, né? Então, nada de anjinho deitadinho na nuvem tocando harpa, né? Eles estão trabalhando. É até uma forma de nos motivar também, né? Se eles que já alcançaram um nível de evolução alta estão no trabalho, e nós, né, que estamos no início do nosso processo. Acho que a gente precisa, né, pensar em relação a isso, né? Se nós estamos trabalhando, estamos auxiliando de forma a contento, né? Aí nós falamos, né, do anjo guardião que Deus deu para cada um de nós com o objetivo de nos auxiliar e de proporcionar o progresso. Mas nós também vamos colocar aqui que não só o ser individual, uma criatura, né, cada um de nós, tem o seu anjo guardião, o seu espírito protetor. Mas nós sabemos também que Deus, na sua misericórdia, Ele proporciona que não só nós, enquanto indivíduos, tenhamos um espírito protetor, mas sabemos também que existem protetores a nível macro, como, por exemplo, o planeta Terra, nós sabemos que tem um espírito protetor, né? Que tem um governador, que é o Cristo, né? Que é Jesus, que é o governador espiritual da Terra, ou seja, é o protetor do planeta Terra, aquele que auxilia, né? Aquele que nos intui, aquele que nos ajuda e que está o tempo todo conosco nas nossas aflições, nas nossas tribulações, nos ajudando, né? Tanto é que veio até nós para dar o seu testemunho, para que a gente pudesse
seguir, né, os seus ensinamentos, uma vez que ele mesmo antes, né, mandando os seus emissários, fazendo com que a gente pudesse ouvir os seus ensinamentos, as suas orientações, a gente não seguindo, ele veio até nós para dar o seu testemunho, para que pudesse ficar, né, eterno, né, nos nossos corações a sua passagem por aqui, né? Sabemos também que o Brasil também tem o seu espírito protetor, né? Isso a gente encontra lá em Humberto de Campos, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós sabemos que Ismael é o espírito protetor do Brasil. Os estados, os municípios, né, os bairros também têm o seu espírito protetor, que nós vamos ver mais um pouco lá na frente. E nós, enquanto individualidade, também temos, né, o nosso espírito protetor. Mas essa doutrina, né, do anjo guardião, ela não é uma doutrina que foi inventada, que foi criada nem pelo Espiritismo, né, nem pelo catolicismo e nem pelo cristianismo. Ela é bem mais antiga. Tanto é que a gente encontra, né, lá em Sócrates e Platão, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, né, falando o seguinte: após a morte, o gênio, o daimon, o demônio, né, que era a designação dada a todos os espíritos, não é essa imagem que nós temos hoje, né, de espírito malévolo, de demônio, não. É o espírito, né, é a designação dada a todos os espíritos. Então, após a nossa morte, o gênio que nos fora designado durante a vida, né? Aí a gente já está vendo quem? O nosso anjo guardião. Leva-nos a um lugar onde se reúne todos os que têm de ser conduzido ao Hades. O Hades é o reino dos mortos, né? Para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são conduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então, lá nas colocações de Sócrates e Platão, né, que foi antes do Cristo, a gente vê que ele já fala, né, em anjo guardião. Ele não usou a palavra anjo guardião, né, mas ele nos traz o conceito de anjo guardião, né, aquele espírito que nos foi dado, né, designado, né, para nos acompanhar durante a vida. E a gente vê que também ele falando do conceito, né, de reencarnação, quando ele disse que após serem julgados, né, ou seja, após a gente fazer a análise da nossa passagem pela Terra, né, ele é reconduzido a múltiplos e longos períodos, né. Então, a doutrina do anjo guardião, ela é bem mais antiga, né, do que o cristianismo, do que o espiritismo, né, do que o catolicismo e todos, né, as denominações religiosas que a gente encontra hoje, né? Já vem desde Sócrates e de Platão. Exatamente, né, Lucimar? A gente tem, além, né, do nosso anjo guardião, nós temos também os nossos anjos, né, que Deus coloca no nosso caminho durante a nossa existência, que de uma forma ou de outra está nos auxiliando, nos aconselhando, né? E por muitas vezes eles são até utilizados pelos nossos anjos guardiões, porque nós às vezes não estamos em condições de nos conectarmos, né? E eles conseguem nos conectar com alguém que está próximo a nós para nos auxiliar e para nos ajudar, porque a gente às vezes é muito cabeça dura, né? Tá sentindo a intuição, tá vendo, tá ouvindo, mas não, né, não quer dar ouvido. Aí eles nos enviam alguém, né, para falar de forma mais material, né, para que a gente possa ouvir mesmo da boca de alguém, né, e a gente possa, né, escolher entre fazer ou não fazer, porque não há sujeição, né, o que há são sugestões, né. Então vamos lá. Então, o anjo guardião, né, é o nosso espírito protetor, né, foi o que a gente já viu, né, também chamado como
guia espiritual, benfeitor espiritual, né? É aquele que tem mais condições do que nós, né? Estão próximos a nós, né? Com o objetivo de nos orientar, né? É aquele professor, né? Paciente, que mesmo com um aluno, né? Rebelde, um aluno que não ouve as suas recomendações, né? Está ali paciente, nos auxiliando, nos intuindo, nos amparando, né? Durante toda a nossa existência, bem antes da nossa existência, né? Melhor dizendo. E ele, como um bom professor, ele nos conhece muito bem. Conhece todas as nossas fraquezas, conhece em que áreas do conhecimento nós precisamos ter um reforço maior, que nós temos questões pendentes que precisam ser reforçadas, né? Que precisam ser recuperadas, porque eles estavam conosco durante o nosso planejamento reencarnatório, né? Então eles sabem quais são os nossos pontos fracos, né? Os nossos pontos, pontos mais sensíveis, né? Que precisam ser trabalhados, ser fortificados para serem resgatados, né? Aí na questão 491 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual a missão do espírito protetor? Aí a resposta que ele obtém é a seguinte: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida, né? De nos conduzir, né? De nos guiar, de nos conduzir no caminho do bem, no caminho do progresso, né? Muitas vezes nos fazendo com que a gente se livre de situações, né, embaraçosas, às vezes pelas quais a gente nem precisa, né, passar. Quantas vezes a gente vê noticiado, né, que pessoas estão com passagem comprada, né, mas por um motivo que elas não sabem quais são, elas desistem de embarcar ou no avião, né, ou no carro, onde for, e acontece, né, um acidente e a pessoa se livrou daquilo, né? Por quê? Porque o nosso anjo guardião está o tempo todo nos auxiliando, né, nos protegendo mesmo, né? E a gente precisa estar aberto, né, para estar recebendo essas informações deles. Esses dias, foi ontem não, foi essa semana, eu estava assistindo um vídeo daquela Mariana Ferrão, que trabalhava no bem-estar, né, parece, e ela estava conversando com eu não sei o nome que dá, não sei se é mestre, acho que é budista, né, que ela faz, não sei, é um budista que é amigo dela, e ele estava falando sobre intuição. Aí ele falou que a intuição a gente pode comparar com o raio da tempestade, né? É aquilo que vem simplesmente. E depois de alguns segundos vem o trovão. O trovão seria a nossa parte racional, né? A intuição vem, é o raio. E o trovão é quando a gente já começa a pensar sobre aquilo. Quer dizer, a nossa parte do processo, né? Quando a gente fala, não, isso não, ou isso sim, né? Quando a gente começa a raciocinar sobre aquilo. Então, a gente pode trazer isso para a doutrina dos anjos guardiães, né? A intuição, o aconselhamento, né? É aquilo que simplesmente vem. E depois a gente coloca a nossa racionalidade, a gente começa a pensar, será isso? Será aquilo? Né? A gente pode fazer essa comparação aí. Então, o nosso anjo guardião é aquele que vem para nos instruir, para nos auxiliar, para nos guiar, para nos consolar, para nos levantar o ânimo, né? Durante as provas, durante as dificuldades da nossa vida. Mas como que ele faz isso, né? Através dessa voz que ecoa na nossa consciência, né? Dessa intuição, né? Desse raio que vem e lampeja, né? E nos traz
alguma saída diante de alguma dificuldade que a gente tem, né? Que é justamente o objetivo que ele tem, de nos guiar, de nos auxiliar e de nos levantar um ânimo, né? Essa voz que ressoa na nossa consciência, né? No nosso íntimo, e que muitas vezes a gente nem dá importância, né? Porque a gente é bem teimosinho, é bem trabalhoso, todos nós somos muito trabalhosos, né? E a gente precisa, né, dar mais importância a essa voz que ecoa, porque a gente dá muito trabalho para o nosso anjo guardião, né? E como nos disse Lucimar ainda há pouco, né? E outras vezes o nosso anjo guardião faz uso de pessoas com as quais nós nos relacionamos para fazer com que a gente ouça de forma mais incisiva, né, os seus aconselhamentos, né? Por muitas vezes pessoas que a gente conhece, outras vezes pessoas que a gente nem nunca viu, né? Quantas vezes quem já não passou por isso, né? De estar em um local que nem conhece a pessoa chega e conversa com você, toca em determinados pontos que você precisava ouvir naquele momento, que te traz uma reflexão íntima de determinadas situações com as quais você está vivendo. Então, o que nós precisamos, né, é arrefecer os nossos ânimos, né, tranquilizar nosso coração diante das dificuldades. Eu sei que é difícil, é complicado, mas quando a gente tem a convicção de que a gente não está sozinho, que a gente tem um ser designado por Deus para nos auxiliar na nossa existência, na nossa caminhada, né, aí a gente pode parar um pouco para ouvir a voz que ecoa dentro de cada um de nós, que é a voz, né, do nosso anjo guardião. Deus não faz concessões. Todos nós, sem medo de errar, tem o seu anjo guardião, né? Então, para que haja essa conexão, um dos remédios, né, um dos mecanismos utilizados para que essa conexão se estabeleça de forma efetiva e eficiente, é nós nos utilizarmos da oração, da prece, né? Porque a prece, ela é um antídoto, né? É o remédio para que a gente possa se tranquilizar, para que a gente possa se arrefecer. Então, à medida que a gente faz oração, a gente vai estar nos tranquilizando, a gente vai estar arrefecendo os nossos ânimos e a gente, com isso, vai estar abrindo os nossos canais de conexão com o nosso anjo guardião, com o nosso espírito protetor, né? E assim ele vai encontrar maiores condições de acesso a gente. E a gente vai, né, ter condições também, uma vez que o nosso radar, né, o nosso sinal, né, nosso radar vai estar aberto a captar os sinais, né, que ele vai estar nos enviando na tentativa de nos auxiliar. Então a gente precisa criar o hábito, né, de entrar em conexão, de conversar com o nosso anjo guardião. Porque às vezes a gente tem uma situação difícil na vida, um problema, aí a gente fica falando do problema, fala do problema, conversa do problema com um, conversa do problema com o outro, e a gente só vive problema, a gente não consegue ver uma solução para isso. Então, às vezes é necessário que a gente deixe o problema de lado, que a gente deixe a situação difícil de lado, né? E faça um momento de oração, faça um momento de abertura dos canais para que o anjo guardião possa encontrar, né, um caminho para nos alcançar. Porque às vezes a gente está tão focado numa situação difícil que a gente não consegue nem ver as pessoas que estão ao nosso redor. Imagine um ser que nós não conseguimos ver, né? Aí que a gente está totalmente bloqueado para ele. Então que a gente possa, né, internalizar um momento de prece para que a gente possa, né, abrir os nossos canais de conexão, porque é em benefício de nós mesmos, né? O espírito protetor, pergunta Kardec, se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? A resposta, desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito.
Então, o nosso anjo guardião não está conosco apenas no momento em que nós estamos matriculados na escola da Terra, né? Ele nos acompanha após a nossa encarnação, a nosso desencarne, né? Quando a gente vai fazer o balanço da nossa existência, ver os nossos pontos, fazer a correção da nossa avaliação, né? Das nossas provas, ver os pontos que nós conseguimos alcançar, os pontos que nós não conseguimos alcançar, e ele está conosco também no momento do nosso planejamento para a próxima encarnação, porque ele já tem ali todos os nossos dados, todas as nossas informações, sabendo o que nós precisamos e o que ainda estamos muito fragilizados, precisando melhorar, aquilo que a gente já avançou um pouco mais. Então ele vai estar nos auxiliando na escolha das nossas provas, né, das nossas situações com as quais nós devemos passar, né, e até nos colocando um pouco de limites, né, que a gente fala assim, não, eu quero prova tal, aí que é um monte de situações difíceis achando que vai dar conta. E ele, conhecedor, né, bom conhecedor de nós e sabendo que quando na carne as coisas se tornam mais difíceis, né, eles falam assim, calma um pouquinho, vamos só com umazinha, nessa aqui que a gente está precisando mais, vamos focar nessa aqui, se a gente der conta dessa aqui já tá bom, né? Então é aquele que está nos auxiliando, não só enquanto estamos matriculados na escola da Terra, mas também quando nós estamos, né, de volta à nossa casa, né, à vida espiritual, ele está conosco também. Na vida espírita, reconheceremos o Espírito nosso protetor? A questão 506. De certo, pois não é raro que o tenhais conhecidos antes de encarnardes, né? Foi o que a gente acabou de falar agora. Então, o nosso anjo guardião está lá conosco, né? Na escolha das provas, nos momentos de nos orientar na escolha dessas provas, porque eles nos conhecem, né? Que a gente acabou de falar agora, e fazer um checklist, né? Daquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente não precisa, aquilo que a gente já avançou um pouco mais, né? Então, então eu tô muito bem, porque eu tenho um anjo guardião, né? Um espírito protetor, já um certo nível de elevação espiritual que foi designado por Deus para tomar conta de mim, para me auxiliar, para me proteger. Então eu posso sair por aí fazendo, né, o que eu bem entender, né, porque eu tenho esse anjo que está atrás de mim com as asinhas batendo, me auxiliando, não vai me deixar fazer besteira. Será que é assim que funciona, né? Será que a gente pode simplesmente, deixa por conta dele? A gente sabe que não é bem por aí, né? Que nós temos livre-arbítrio, apesar de nós termos um anjo guardião para nos auxiliar, para nos proteger, para nos aconselhar, se nós não quisermos fazer, né, aquilo que a nossa intuição, que nosso anjo guardião está nos orientando, simplesmente a gente não vai fazer, né? E muitas vezes a gente vai colher os frutos, né, dessa escolha que às vezes não é a mais acertada, né? Mas a gente, só lembrando, não há sujeição, né? Ele apenas sugere, né? A gente vai acatar ou não, né? Tanto é que na questão de 495, Kardec pergunta, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por lhe se mostrar este rebelde aos aconselhamentos? E os espíritos responderam que afasta-se. Abandonar, né, não é o termo correto, mas afasta-se. Quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas ele não abandona completamente e sempre se faz ouvir. Deixa eu só botar aqui para carregar aqui. Só um minutinho, gente. Peraí. Mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então o homem que tapa os ouvidos
o protetor volta desde que o chame, né? Então, aí com essa passagem aí, me faz lembrar que Emmanuel compara, né, o anjo guardião a um guarda-chuva, né? Se nós estamos debaixo do guarda-chuva, a gente está protegido, né? Da chuva, do sol. Mas se nós sairmos por livre e espontânea vontade, né, daquela cobertura, daquela proteção, nós estaremos, né, sujeitos a nos molhar, né, a nos queimar com o sol. Se nós temos um protetor, né, protetor solar, e nós não fizermos uso, não lançarmos mão de buscá-lo, né, para utilizar, nós também estaremos suscetíveis, né, às consequências dessa exposição ao sol, né? Então, muito a grosso modo, né, anjo guardião, né, o guarda-chuva ou o protetor, né, o protetor solar, se nós não dermos o passo em busca dele, né, nós simplesmente ficaremos à mercê, né, de colher os frutos da nossa escolha, certo? Então, o anjo guardião, ele pode se afastar de nós, uma vez que ele está nos aconselhando, está nos intuindo, a gente não quer ouvir, né? Então ele fala assim, você quer fazer do seu jeito? Então tá, eu vou te dar um tempo, você faz, né? Mas à medida que o sujeito, né, se movimenta no sentido de buscá-lo, de chamá-lo de volta, ele está ali para nos orientar, até porque essa é a missão que Deus concedeu para eles. Aí a gente até lembra, né, de uma passagem, de uma história que tem no livro dos médiuns, que fala de duas irmãs, né, que estavam no início do processo, né, num processo de obsessão, e que elas não compreendiam, porque elas não tinham conhecimento, né, da doutrina espírita, elas não tinham conhecimento de nada, e as roupas, né, a casa era toda revirada, suas roupas apareciam em cima do telhado, era uma confusão só. E elas, a princípio, pensaram que era alguém que estava fazendo isso com elas, né, uma brincadeira de mau gosto. E elas não entendiam o que aquilo estava acontecendo, até que um certo dia elas ouviram falar da possibilidade de ser espíritos que estivessem fazendo aquilo, né? Então elas procuraram se informar e um espírito, né, se manifestou bem rebelde, bem ruim, vamos dizer assim, né? E disse, né, que eles tinham uma situação pendente com elas, né? E estava ali, né, tentando cobrar, né, vamos dizer assim, a questão que tinha pendente, né, um espírito bem perverso. E logo em seguida houve uma manifestação de um espírito elevado, um espírito protetor, que as auxiliaram no sentido de recorrer à prece. Recorrer à prece ao seu anjo guardião, solicitando que ele não as abandonasse, que ele estivesse próximo delas, protegendo, né, auxiliando e intuindo, porque elas tinham o hábito, né, de maldizer as pessoas, de falar das pessoas. Então elas estavam com todos os canais abertos, né, para esses espíritos perversos, para esses espíritos infelizes, né, se aproximarem e fazer o que estavam fazendo com elas. Então foi orientado que elas pudessem fazer, né, orações, buscassem trazer para perto o seu espírito protetor, o seu anjo guardião, para que aquela situação pudesse se sanar, ou seja, para que elas pudessem vibrar na sintonia do bem, né, na sintonia do amor, junto ao seu espírito protetor, e consequentemente elas não dariam mais abertura para esses espíritos malfazejos estarem fazendo tudo isso com elas, né? Essa situação difícil com as quais elas estavam passando. Questão 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Será?
Não. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Então, que mérito teria, né? Que mérito teria cada um de nós se o nosso espírito protetor entrasse em embate com as nossas questões, né? Com os nossos os desafetos, né? Com os espíritos malévolos que de alguma forma, né, nos influencia, né, nos perturba. Ele estaria interferindo no nosso livre-arbítrio, e nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, né? Nós não teríamos mérito. Seria muito a grosso modo, já que a gente está falando, né, que o espírito protetor, como um professor, como um mediador no nosso processo de aprendizagem, seria a grosso modo como se o professor fizesse a nossa avaliação no nosso lugar, né? Ao invés de nós estarmos fazendo avaliação, né, cumprindo a nossa prova, o professor fizesse no nosso lugar, né? Então nós não teríamos mérito no resultado. Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Vamos ver a hora. Meu Deus. Então, deixa eu dar uma enxugada aqui. Na questão 504, Kardec pergunta: poderemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou nosso anjo da guarda? Como quereis saber nome para vós inexistentes? Supondes que espírito soal se conheceis? Né? Como então o podemos invocar se não o conhecemos? Dai o nome que quiserdes, o de espírito superior que vos inspira simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então nós sabemos que o espírito protetor, né, o nosso anjo guardião, ele é aquele que já está bem há bastante tempo no processo, né, de crescimento e de elevação espiritual. Então ele já teve inúmeras encarnações. Imagine, né, em cada encarnação ele teve um nome diferente. Imagine, né, que à medida que a gente vai evoluindo, né, esses caracteres de individuais, de múltiplas encarnações, né, a personalidade, vamos dizer assim, né, acaba se apagando em relação a nome, né? Então a gente não precisa saber um nome específico, né? Até porque a gente não conhece todos os espíritos, né? Então isso torna insignificante. Então o importante é a gente saber que a gente tem um anjo guardião, que ele está ali, né, para nos proteger, para nos auxiliar, para nos aconselhar, né? E a gente fazer essa conexão e essa busca de estar sempre em contato com ele. Aí a gente pode perguntar, é anjo guardião a mesma coisa que espírito protetor, espírito simpático, espírito familiar? Nós temos um anjo bom e um anjo mau, né, que a gente lembra, né, dos desenhos animados, quando a gente era criança, que aparecia, puf, um anjinho bom aqui de um lado, aí do outro lado, puf, um anjinho mau, né? E ficava cada um falando uma coisa no ouvido da pessoa, né, para a pessoa tentando, né, influenciar os nossos pensamentos. Será que é assim que funciona? Então, o espírito protetor, a gente pode classificá-lo como um gênero, do qual nós temos a espécie, o anjo guardião, que é esse espírito principal, né, que tem como missão nos fazer progredir, designado por Deus, né? Nós temos também espíritos familiares, que têm como objetivo ser úteis, né, pra gente. São bons,
porém não tão adiantados, né? Que só atuam com permissão do espírito principal, ou seja, do anjo guardião. Porque quando nós despimos as vestes carnais, nós não nos tornamos iluminados. Então, vamos imaginar que meu pai tenha partido para a erraticidade, né? Então, no momento de dificuldade, eu vou ficar: papai, me ajuda, papai, me auxilia, né? Ocorre que ele partiu, mas ele leva todas as suas dificuldades que ele tinha enquanto encarnado. Ele não se tornou um espírito puro, né? Ele tem as suas questões que precisam ser melhoradas, né? As condições, né? Que de repente não pode estar me auxiliando, né? Então, esses espíritos são úteis, né? De acordo com o nível de evolução que eles têm, mas eles não vão estar trabalhando diretamente. Eles primeiro precisam da autorização do nosso anjo guardião para que possam estar próximo a nós. Até porque, se de repente eu fico invocando um espírito familiar, né, para me auxiliar, para me ajudar nos momentos de dificuldade, só porque ele partiu, né, às vezes eu posso estar atrapalhando, né, o processo evolutivo dele, bem como o meu, né? Imagina, se eu tenho uma questão de uma dificuldade de relacionamento, ou no meu trabalho, ou na minha família, ou com o esposo, ou com quem quer que seja, né? Eu fico invocando meu pai para vir me auxiliar. Ele chega: minha filha, coitada da minha filha, né? Aí, sabe o meu desafeto quem é? Aí vai lá: por que você está tratando a minha filha assim? Quer dizer, eu estou proporcionando que o indivíduo receba um obsessor de brinde, né? Eu vou estar atrapalhando a evolução do meu pai, porque ele vai estar perdendo o tempo dele, de ele estar estudando e evoluindo na erraticidade para estar vindo para cá, para tentar me ajudar, e acaba me prejudicando, né? E prejudicando as outras pessoas que estão ao meu redor. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se nós temos um anjo guardião, nós temos um espírito protetor, é a ele que nós temos que recorrer, né? Para que a gente não incorra no erro de estar atrapalhando, né? Tanto a nossa caminhada quanto a caminhada de quem a gente está invocando, né? E nós temos também os espíritos simpáticos, né? Dentro desse gênero de espírito protetor, nós temos espíritos simpáticos também, que se afeiçoam, né? Particularmente por semelhanças de gostos e sentimentos, né? Então, se nós somos pessoas que gostamos, por exemplo, né, de causas de auxiliar, causas relacionadas à natureza, à preservação da natureza, nós temos os espíritos que se afinizam com aquela causa e que vão simpatizar a nós e vão estar nos auxiliando nesse sentido. Se eu sou uma pessoa que me afinizo à causa de proteção aos animais, nós temos espíritos que se afinizam, né, e que vão estar nos auxiliando. Se eu sou aquele que atua na causa, né, dos moradores em situação de rua, nós temos espíritos também que se simpatizam com essa causa e vão estar também nos auxiliando. Mas até então, nós só citamos aqui causas, né, no trabalho do bem. A grande questão, né, desses espíritos simpáticos é que a gente tem que ter muito cuidado com que causas nós simpatizamos, né? Porque se nós, ao contrário do senso, simpatizarmos com causas não muito felizes, nós teremos espíritos, né, que se afeiçoam a essas causas não muito felizes e que vão se juntar a nós, né, engrossando a fileira, né, dos nossos pensamentos nesse mesmo sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com com quais são os nossos gostos e quais são os nossos sentimentos, né? Muito cuidado mesmo. Aí a gente vai, né? Lá atrás a gente perguntou, né, se nós temos um espírito bom, né, e um espírito mau, como se fosse obrigatório nós termos esses dois para contrabalançar, né, a nossa vida. O bom nós sabemos que nós temos, que Deus designou que nós, né, desde antes da nossa encarnação, que a gente pudesse ter um espírito protetor para nos auxiliar, para nos amparar, nos consolar, nos intuir, né? E o espírito mau, entre aspas, infeliz, será que obrigatoriamente nós também o temos para contrabalançar? Eu penso que não é obrigatoriamente, né? Tudo isso vai depender dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Das nossas escolhas.
porque nós somos responsáveis, né? Os nossos pensamentos determinam quem são as nossas companhias espirituais, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações. Então nós vamos ter esse outro anjinho, né, mal do outro lado, de acordo com as nossas escolhas, né, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas vibrações, de acordo com se nós estamos negligenciando ou não, né, a lei de Deus, né, os aconselhamentos do nosso espírito protetor, né, porque nós jamais estamos desassistidos, né, do nosso espírito protetor, né? Então tudo vai depender exclusivamente, né, de nós. Aí quando a gente fala, né, desse anjo bom e desse anjo mau, a gente até lembra daquela história, né, do índio que estava com o seu netinho, né, na floresta, e os dois estavam conversando, né, sentados à beira do rio, numa tarde de outono, e o avô, né, o índio, fala para o seu netinho que todos nós, né, temos batalhas internas, né, grandes batalhas. E todos nós temos dois lobos dentro de nós, né? Um lobo bom, né, e um lobo mau. E que essa batalha é travada, né, o tempo todo. Esse lobo mau, né, seria na nossa interpretação, né, esses sentimentos que nós ainda carregamos dentro de nós, né, a raiva, a inveja, o ciúme, a mentira, a arrogância, né, a cobiça, essa sensação de superioridade, né, e vários outros sentimentos infelizes que nós ainda carregamos, né. E o lobo bom seria, então, né, o amor, a paz, a solidariedade, a fraternidade, a esperança, a serenidade, bondade e todos os outros sentimentos que nós, né, ou temos ou deveríamos ter, né. E o neto, muito curioso, né, com aquela história, ele vai e pergunta: mas vovô, nessa batalha, qual dos dois lobos sai vencedor? E qual foi a resposta do avô? Depende daquele que a gente mais alimentar. Então, nessas nossas batalhas internas, né, quem vai sair vencedor, os pensamentos que sairão vencedores, os sentimentos que sairão vencedores, são aqueles que a gente mais alimentar, né? Se nós alimentamos os sentimentos e pensamentos bons, serão eles que serão vencedores nas nossas batalhas internas. Se nós alimentarmos, né, os pensamentos e sentimentos infelizes, também serão eles que serão os vencedores, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente sente. Somos humanos, estamos na Terra, um mundo de provas e expiações, né? Sabemos a dificuldade que é viver, né? E de dominar os nossos sentimentos, né? As nossas emoções diante das coisas que a gente vê por aí, né? Mas esse é o nosso grande desafio, né? Domar essas inclinações, né? Esses pensamentos e esses sentimentos não tão legais. Então nós vimos que Jesus, né, é o espírito protetor do planeta, né? O nosso governador espiritual, que Ismael é o nosso espírito protetor do Brasil, e nós vimos também, né, eu falei que falaria mais para frente, sobre os espíritos protetores dos municípios e dos estados, né, que até então nós estamos falando do espírito protetor de nós enquanto individualidade. Então, na questão 519, Kardec pergunta: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? E os espíritos responderam: tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, as cidades, né, representam uma individualidade em relação
né, aos estados e ao país, uma individualidade coletiva, né, uma individualidade de várias pessoas que compõem aquele estado. E aquele estado tem um espírito protetor, né? O município é uma individualidade de coletividades. Também tem o seu espírito protetor, né? Os bairros também têm o seu espírito protetor. Então, mais uma vez reforçando que nós não estamos sozinhos, né? Nós temos o nosso anjo guardião, nós temos o espírito protetor da nossa localidade, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, né? Do nosso planeta, e temos Deus também, né? Então nós não estamos sozinhos nas provas e nas dificuldades nas quais nós estamos submetidos, né? E quando, caminhando mais um pouco, tem o seguinte: tendo todo homem e espírito que com ele se simpatizam, claro é que nos corpos coletivos, prestem atenção na importância desse texto que eu estou lendo aqui. Claro é que nos corpos coletivos, ou seja, dentro, né, dos municípios, dos estados e do país, já que os espíritos têm espíritos que simpatizam, né? Nós temos espíritos que simpatizam conosco. A generalidade dos espíritos que lhe votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essa coletividade pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esse agregado de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominante entre os elementos que os compõem. Nossa, que coisa, que responsabilidade que nós temos. Então nós sabemos que nós temos espíritos que simpatizam conosco. Mas se nós estamos, né, em uma cidade, um município, em um estado ou em um país que pensa, que sente, que vibra em uma causa do bem, essa coletividade vai estar atraindo espíritos que se simpatizam com o bem. Então, vai estar, né, legal, a gente vai ficar bem harmonizado. A contrário senso, se nós estamos inseridos em um município, em um estado, em um país, em que a generalidade de pensamentos, a generalidade de emoções está em um sentido não tão feliz, nós estaremos engrossando as fileiras de espíritos que vibram, que sentem na mesma proporção. Então, a gente, de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente, a gente pode estar causando, né, proporcionando um caos, não só para a gente, mas para toda uma nação, para toda uma coletividade. Sabemos que estamos passando por dificuldades com a pandemia. Estamos passando dificuldade com a pandemia. Sabemos que estamos mergulhados, né, em uma crise moral, em uma crise política, em uma crise social imensa. Sabemos, né? Sabemos que às vezes é difícil a gente controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos diante das coisas que a gente vê noticiado. Sabemos. Mas depois que a gente lê isso daqui, sabemos que a nossa responsabilidade é imensa com relação a isso tudo, né? Se nós entrarmos na mesma vibração dos mesmos sentimentos e emoções que a gente vê sendo ventilado por aí, nós estamos dando todo o poder, né? Estamos dando todas as possibilidades desses espíritos que não querem a harmonia, que não querem o bem coletivo, que não querem, né, a felicidade, né, que não vibram com o Cristo, para estarem tomando conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções e causando toda a desordem na nossa sociedade e ao redor de todos nós. Então, por mais que a gente veja, né, situações infinitas, a gente tem que buscar sintonia com a espiritualidade maior e acreditando, né, que Jesus
e os seus espíritos, né, de luz estão no comando da situação, que a gente precisa auxiliá-los, ajudá-los, fazer a nossa parte para que a gente não deixe com que os espíritos infelizes, que ainda não conhecem o amor, que ainda não conhecem a luz do Cristo, tomem conta, né? Isso que a gente precisa ter muito claro, principalmente depois que a gente lê isso daqui, né? Então, nosso poder de contribuição para fazer com que as coisas se asserenem, fazer com que as coisas melhorem, né? E falando nisso, eu até me recordei agora de uma história que eu li há um tempo atrás, né? De um fazendeiro nos Estados Unidos, que ele estava recebendo uma premiação pela qualidade do milho em que ele produzia na sua fazenda. Né? Então todo mundo queria saber qual era o segredo daquele milho, do milho ser tão bom, né? de grãos tão viçosos, bonitos, né? Com uma qualidade assim, top, né? Vamos dizer assim, apesar de eu não gostar de falar top. Uma qualidade máxima, né? Do que se esperava daqueles grãos. Então ele simplesmente deu qual era o motivo do sucesso, né? Daquela colheita ser tão positiva. Ele falou que ele compartilhava as sementes do milho que ele colhia com todos os seus vizinhos. Aí, mas perguntar, mas por que o senhor faz isso, né? O senhor poderia ter todos os milhos só para o senhor, né? Porque compartilhar essa semente com os demais? Aí a concorrência, os outros também podem colher bons milhos. Ele falou assim, não, simplesmente porque a polinização do milho, ela se dá pelo vento. Então, se os meus vizinhos têm uma boa produção, né? Tem bons milhos, o vento vai trazer, né? O pólen para os meus milhos também de boa qualidade. Então esse é o grande segredo, né, do meu milho ter chegado a essa condição de bom, né? Então a gente pensa também, trazendo isso para a nossa vida, né? Como que a gente está compartilhando, o que a gente está polinizando por aí, né? Qual a qualidade, né, da semente que a gente vai estar colhendo a partir da nossa polinização, né, na sociedade. É complicado, né? Muito complexo, né? Então, para concluir, a gente vai ler um texto aqui de Santo Agostinho que faz um resumo, né, de tudo que a gente falou até agora, né, sobre a doutrina dos anjos guardiães. Então diz assim Santo Agostinho, fala lá no livro dos Espíritos, né, no capítulo 9. E assim diz Santo Agostinho. É uma doutrina, essa dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura, devera converter os mais incrédulos. Não por parecer grandemente consoladora, ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar e vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam na terra. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus que aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que esteja, estarão convosco. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos ajudaria? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade
que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantai-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que consideram impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certo de que Deus não nos impôs tarefas superiores às vossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não se receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco, sereis assim mais forte e mais felizes. Então, como o nosso tema de hoje foi a humanidade não se encontra sozinha na estreita senda de provas salutares em que se confinam, só para a gente lembrar, nós temos nosso anjo guardião, nós temos nossos espíritos que simpatizam, que se simpatizam conosco, nós temos nossos espíritos familiares que vão atuar de acordo com as condições que eles se encontram, de acordo com a permissão do nosso espírito protetor. Nós temos os espíritos protetores dos nossos municípios, nós temos os espíritos protetores dos nossos estados, nós temos o espírito protetor do nosso Brasil, nós temos o espírito protetor do nosso planeta Terra, que é o Jesus Cristo, nós temos Deus, que coordena tudo isso. Então, nós não estamos sós. Nós precisamos dar condições para que esse exército do bem, que nós acabamos de enumerar aqui, fora os outros tantos que estão auxiliando-os, possam encontrar canais para que se conecte conosco, para que nos fortaleça, para que nos encorajem, para que nos faça caminhar de forma segura, acreditando que tudo vai dar certo, que nada acontece por acaso, que tudo tem um propósito na nossa vida e que nós temos que ter coragem, sabedoria, resignação, resiliência, para nós estarmos enfrentando esses embates com os quais a gente se depara todos os dias na nossa vida, Então, e quando a gente fala, de nós estarmos a partir do que a gente pensa, do que a gente sente, dando munição, dando condições para esses espíritos tão infelizes, que se encontram, ao redor do planeta, doido para fazer a discórdia, para fazer a guerra, para fazer situações conflituosas, a gente vê a nossa responsabilidade, que a gente tem diante do destino, não só de nossa vida, mas da vida de uma coletividade, da vida de todos, E que a importância, que nós, enquanto individualidade, temos, frente a uma coletividade, E que nós não estamos sós, Estamos muito bem acompanhados. Vai depender das nossas escolhas para saber se essas companhias, são realmente as companhias com as quais nós devemos estar, Porque os nossos pensamentos e as nossas ações é que vão definir as nossas companhias espirituais,
Deus é perfeito, é justo, é bom, é misericordioso. Ele nos proporciona tudo que há de melhor, né? E nós, cabeça dura, né? Rebeldes, alunos, né? Difíceis, muitas vezes desperdiçamos as oportunidades de crescimento, de aprendizagem, com todos os recursos a nós disponibilizados, né? Então, que o Cristo possa nos auxiliar, que a gente possa estar sempre entrando em contato, né, em conexão, abrindo todos os nossos canais, né, para entrar em contato e conexão com o nosso anjo guardião em todos os momentos da nossa vida, né, nos momentos de grande dificuldade, nos momentos de alegria também, sermos gratos, né, por todo o auxílio prestado. E é isso, né? Agradeço a vocês pela paciência, porque eu extrapolei todo o horário hoje, né? De estarem comigo aqui até o final, né? E no mais, é só gratidão a Deus pela oportunidade de trabalhar, né? A serviço do Cristo, a serviço do bem, de estarmos aqui, apesar da distância física, de estarmos aqui unidos em coração, né? Em pensamento, em vibrações, nesse momento de reflexão. Então agora, né, vamos fazer a nossa oração, a nossa prece, né, de agradecimento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com a espiritualidade maior, vamos nos conectar ao nosso anjo guardião, né, para que possa, né, para que ele possa estar sempre o mais próximo de nós possível, né? Tentando fazer essa conexão sempre buscando, né, estar debaixo desse guarda-chuva tão protetor, né, sempre estar utilizando desse protetor, né, para que a gente não se queime, né, para que a gente não tenha nenhuma lesão, né, exposta, né, às intempéries do dia a dia. A gente sempre está lembrando de estarmos debaixo do guarda-chuva, né, debaixo, né, dos aconselhamentos, né, da guarda, né, desse anjo guardião, e estar sempre com o nosso protetor solar à mão, né, sempre pertinho de nós, para que a gente possa estar fazendo uso e ouvindo, né, quais são os aconselhamentos dele e quais são as mensagens de ânimo, as mensagens de fortalecimento, né, e de consolo para todos nós. Então vamos lá, a nossa oração. Deus nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, ao nosso anjo guardião, espírito protetor, amigo incansável que está conosco, apesar de tudo, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas mazelas. Sabemos o quanto somos trabalhosos, mas não desiste de cada um de nós, porque somos muito crianças no processo de evolução, somos muito falíveis, né, muito fragilizados e precisamos o máximo de vós. Esteja conosco, nos auxilie, nos ampare, nos fortaleça, nos encoraje para as situações do dia a dia, para os embates, para os obstáculos que temos pela frente, rumo à perfeição, rumo ao nosso crescimento espiritual. Rogamos também, Senhor, que possa amparar a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que estão enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma, tão adoecidos pelo ódio, pelo rancor, que dão vazão, Senhor, aos espíritos infelizes que estão em busca de uma brecha para estarem dominando várias frentes no nosso planeta. Que possamos, Senhor, limpar os nossos corações, vibrar amor, vibrar paz, vibrar fraternidade, apesar das dificuldades com as quais nós nos deparamos todos os dias. Tranquiliza os nossos corações, fortaleça-nos, ampare-nos, não só hoje, Senhor, mas por todo sempre. E que assim possa ser.
Então é isso, né? Um bom domingo para todo mundo. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos.